Tarde, pessoal. É um prazer tê-los conosco aqui mais uma vez para mais um Informe Anib, depois da nossa pausa semana passada pelo Congresso, né? A gente vai ter aí algumas atividades agora no mês de novembro, cujo foco vai ser muito relacionado à cardiologia crítica, ao cardiointensivismo, tá? Então hoje a gente tem dois temas aí que tem a ver com arritmias. A gente vai inicialmente discutir um pouquinho sobre tempestade elétrica e depois um pouco sobre marca-passo mais especificamente, né, no contexto das bradiarritmias aí. A gente não vai abordar necessariamente o ACLS, né? A gente quer ir um pouquinho além com isso. Então, por isso, esses dois temas um pouco mais específicos. E para isso, eu tenho o prazer aqui de chamar o Rodrigo Bionti, que vai fazer a nossa primeira apresentação. O Rodrigo é nosso colega médico intensivista, presidente futuro, né, da MIB do Distrito Federal, coordenador da residência do Hospital Brasília, né, e tem toda a sua bagagem aí também da CARD para poder compartilhar conosco. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer tê-lo conosco aqui. Fique à vontade para fazer a apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, Bruno. Obrigado a toda a Forma MIB, essa iniciativa maravilhosa de agregar aí conhecimento de uma forma democrática para todo o Brasil. E vamos lá. Temos muita coisa para falar. Vocês conseguem ver minha apresentação, correto? Conseguimos. Maravilha. Deixa eu só colocar um laser aqui. É, Ok, vamos embora. Então, hoje me coube falar sobre arritmias ventriculares e tempestade elétrica. Eu sou de Brasília, do Hospital Brasília, e eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. E vamos às definições, né? Uma introdução. Tempestade elétrica é caracterizada por três ou mais episódios sustentados de arritmias ventriculares em 24 horas. É uma entidade muito comum, ela está muito associada, na maioria das vezes, à taquicardia ventricular monomórfica. Em mais de 80% dos casos, é uma TV monomórfica e existe uma série de implicações para a saúde do paciente com o aumento da mortalidade. E essas arritmias, elas são recorrentes, elas são geralmente uma consequência comum nos pacientes que têm doenças estruturais muito importantes. Como definição, eu já falei rapidamente, então a ocorrência de três ou mais episódios de uma arritmia ventricular, seja TV monomórfica, polimórfica ou FV, num período de 24 horas, que podem, e também se ocorrer a evidência de descargas apropriadas do cardiodesfibrilador, naqueles pacientes que têm esse dispositivo. Então, alguns pacientes chegam na UTI ou chegam no seu cardiologista com relato de ter disparado. Quando você vai interrogar o CDI, é evidenciado três ou mais descargas que às vezes o paciente nem percebeu, e isso daí a gente vai poder definir como uma tempestade elétrica. A principal causa, a principal manifestação dessa entidade realmente são as TVs monomórficas. E todas essas condições, elas são potencialmente fatais, né, como a gente falou. Existe também, nos outros 20%, os casos de uma taquicardia ventricular polimórfica e de fibrilação ventricular. Uma coisa interessante é que nos casos de síndrome coronariana aguda, que é uma das principais causas dessa entidade, ela se manifesta primariamente como fibrilação ventricular, enquanto a TV monomórfica ela está mais relacionada à síndrome coronariana crônica, doença coronariana crônica. Os resultados são desfavoráveis associados à tempestade elétrica. Geralmente é um estágio final de uma doença cardíaca isquêmica ou de outras etiologias, e existe uma mortalidade muito elevada associada a essa entidade, se nada for feito, sendo que até 60 a 80% tem morte súbita com esses eventos,
e os que sobrevivem, eles vão ter consequências com o avanço da insuficiência cardíaca e avanço de uma doença arritmogênica mais importante. Os substratos e gatilhos, a gente tem que ter geralmente tem um substrato arritmogênico subjacente, como uma cicatriz miocárdica ou uma doença cardíaca estrutural congênita ou não, e isso cria condições potenciais que propiciam a tempestade elétrica. Nesse cenário, vários fatores são gatilhos para desencadear essas arritmias, então alterações de eletrólitos, a febre, consumo de algumas drogas, consumo de alguns medicamentos mesmo, podem precipitar essas entidades. Por exemplo, um paciente que tem uma síndrome de Brugada, que é uma canulopatia, e se ele tiver uma libação alcoólica, ele pode nem saber que tem Brugada, tem uma libação alcoólica, ou então ele toma propafenona, que é um antiarrítmico excelente para supraventriculares, ele pode desencadear uma TV polimórfica. Então, são entidades que relativamente raras, relativamente incomuns, mas existem geralmente um substrato anatômico, arritmogênico prévio com algum fator desencadeante, tá? E isso daí, geralmente, a principal causa, mundialmente falando, vai ser uma cicatriz secundária a uma doença coronariana, secundária ao infarto agudo do miocárdio. As doenças cardíacas estruturais podem ser aquelas adquiridas, uma doença cardíaca estrutural isquêmica, por exemplo, ou doenças cardíacas não isquêmicas, uma cardiomiopatia ritmogênica, sarcoidose, doença de Chagas, que é uma manifestação comum no Brasil, não é comum fora do Brasil, mas no Brasil é bastante comum, a miocardite viral ou miocardite com células gigantes. E a gente tem canulopatias, doenças relacionadas ao transporte dos eletrólitos pelos canais que tem no miocárdio, com doença congênita do QT longo, síndrome do QT longo adquirido. Isso daí também pode ser intensificado por uso de medicamentos muito comuns na terapia intensiva, e a gente tem que ter essa atenção. Síndrome de Brugada, repolarização precoce, QT curto, uma série de doenças que podem ser congênitas ou se manifestar, ser adquiridas com o passar da idade. Existem os mecanismos para as arritmias, os principais mecanismos são esses impulsos com o processo de reentrada nodal, com uma contração ventricular prematura. Então, e despolarização precoce. Então, esses mecanismos, cada tipo de uma daquelas arritmias que eu mostrei, daquelas patologias que eu mostrei anteriormente, pode ter um mecanismo de reentrada que é o mais comum, tá? Os gatilhos e fatores de risco para tempestade elétrica, em 80% dos casos, os episódios são causados por uma taquicardia ventricular monomórfica. Cerca de quase 4,7% das tempestades elétricas acontecem durante um período médio de 39 meses depois da implantação de um CDI. 28% dos pacientes que receberam CDI para uma prevenção secundária apresentaram eventos ao longo de 33 meses. Aí a gente tem uma proporção de 10,5 contra quase 4% de maior risco de tempestade elétricas em pacientes com prevenção secundária comparado com prevenção primária. E um fator de risco importante nos pacientes, especialmente nos pacientes isquêmicos, é uma fração de ejeção menor do que 35%. Isso já é um fator de risco importante para a tempestade elétrica. Idosos também têm um fator de risco. Existem episódios anteriores de arritmias ventriculares por qualquer motivo, por exemplo, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, há um relato de arritmia ventricular, esse paciente também carrega consigo um maior risco de uma tempestade elétrica. Como é que a gente faz o diagnóstico e a estratificação do risco? Então, a avaliação
diagnóstica abrangente, ela é primordial no contexto desses pacientes com tempestade elétrica. Obviamente, a gente vai ter que fazer um eletrocardiograma, um estudo, talvez um estudo eletrofisiológico, tentar identificar causas precipitantes, esses gatilhos, um estudo, uma avaliação criteriosa dos eletrólitos e da história clínica desse paciente. A análise dessa arritmia, ela tem que ser uma análise bem detalhada para a gente tentar identificar a origem e tentar identificar qual é o mecanismo de deflagração dessa arritmia e a compreensão desses episódios, interrogando o CDI quando o CDI está instalado, é muito importante. Então, a gente consegue ter um benefício para o paciente muito maior quando o CDI nos dá essa informação através do interrogatório dele. A, a gente, obviamente, tem que investigar a causa mais comum de deflagrar essas tempestades elétricas são a síndrome coronariana aguda. Lembrando, síndrome coronariana aguda vai gerar muito frequentemente FV nos pacientes e essas arritmias o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, a gente tem como é primordial o tratamento dessa, dessa coronariopatia. Então, a gente tem que abrir essa coronária o quanto antes, sem a abertura da coronária, sem o tratamento de reperfusão, a gente vai enxugar gelo, tá? Mas, mesmo após a reperfusão, ainda assim, muitos pacientes que têm tempestade elétrica, eles mantêm algum grau de arritmias ventriculares, em menor número, em menor intensidade, menor gravidade, mas eles também mantêm. Então, quanto mais precoce a gente consegue fazer essa abertura do vaso, é melhor porque a gente vai diminuir a cicatriz miocárdica e diminuir esse risco arritmogênico. As estratégias para abordagem das tempestades elétricas, elas têm uma abordagem multimodal. Então, a gente vai adaptar a gravidade da condição. Mais para frente, vocês vão ver que tem steps de gravidade e a gente tem um algoritmo com cuidados progressivamente intensivos, progressivamente agressivos a partir do que nós formos encontrando. Então, é primordial, obviamente, o uso de medicamentos antiarrítmicos. A maioria das vezes a gente vai utilizar a amiodarona mesmo, a lidocaína, procainamida e até o sotalol são medicamentos muito utilizados nesse contexto. Lembrando que boa parte desses pacientes acaba evoluindo com insuficiência cardíaca ou, nesta fase da arritmia, eles acabam tendo por conta da doença coronariana ou não, um Stunning Heart. Então, esses pacientes têm uma disfunção ventricular muito frequente e a mildarona é uma droga que ela tem um efeito cardiodepressor muito baixo. Então, ela é muito segura nesse caso. Em alguns casos mais refratários à lidocaína ou, eventualmente, à procainamida. A escolha do medicamento vai depender muito da causa subjacente, e isso já falei anteriormente, está ali relacionado à pesquisa à avaliação criteriosa do eletrocardiograma. A resposta à terapia também influencia na seleção do medicamento e o tratamento personalizado vai ser fundamental. Tão logo o paciente tem uma condição clínica de estabilidade e logo após talvez o uso dessas drogas, é muito recomendado o uso de a avaliação com ressonância magnética. Ela também pode nos dar vários indícios, tanto etiológicos quanto anatômicos dessa condição. Muitos desses pacientes que têm alguns escapes com os antiarrítmicos vão se beneficiar do uso de beta-bloqueadores, especialmente aqueles não seletivos. Tem um trial de alguns anos atrás que comparou a metoprolol com propranolol e o propranolol, uma droga muito antiga, já bastante utilizada, ele tem um efeito muito bom, inclusive melhor do que o metoprolol, que é uma droga também já consagrada, mas um pouco mais recente.
Entretanto, o propranolol é uma droga cardiodepressora importante e a gente tem que tomar cuidado se o paciente não tem uma disfunção ventricular grave. Então, naqueles pacientes que não têm disfunção ventricular grave, tem algum escape de arritmia, mesmo em uso dos antiarrítmicos que eu mostrei anteriormente, os beta-bloqueadores são uma boa opção. E em alguns pacientes, a gente pode utilizar o propranolol e, eventualmente, para um controle mais justo da pressão arterial, a gente pode usar o esmolol, que no Brasil é o Brevblock. A gente pode usar o esmolol como uma droga porque ela tem um efeito, um tempo de ação muito curto. É uma droga que a gente usa, em geral, tem uma dose de ataque, tem a dose de manutenção em bomba de infusão contínua. Então, se o paciente apresentar uma hipotensão ou alguma descompensação qualquer, a gente pode suspender em 4 ou 5 minutos, a droga não tem mais efeito. Ela é muito segura. Então, é uma alternativa, especialmente na fase hiperaguda da gente usar o propranolol com o esmolol ou o esmolol sozinho e depois migrar para o propranolol. Alguns pacientes precisam também, existe uma interação muito grande com o tônus simpático dos pacientes e alguns pacientes precisam, ser sedados para diminuir, até porque essa condição, seja pela causa de base, uma síndrome coronariana, seja pela própria, a maioria desses pacientes vai acabar recebendo cardioversões elétricas, estão na UTI, então os pacientes têm um tônus simpático maior pelo estresse e é recomendado nos pacientes que têm uma tempestade elétrica algum grau de sedação. A droga de primeira linha são os benzodiazepínicos, como ansiolíticos mesmo, numa fase, uma sedação leve, mas alguns pacientes que têm a refratariedade, então a tempestade elétrica mais grave que tenha refratariedade, é recomendado uma sedação profunda e deixar o paciente com RAS-5 mesmo. Uma das drogas que tem chegado recentemente, pelo seu efeito de bloqueio alfa 2, é o Precedex, a dexmedetomidina. Então, ela tem um efeito bastante interessante, e todo mundo que usa sabe, dá um, e, e também, a partir dali, a gente, sem fazer depressão respiratória no paciente, sem alterar demais, outros aspectos importantes no caso. Uma opção, eu tive até um paciente que teve uma parada cardíaca e tempestade elétrica a seguir. Só parou realmente as tempestades elétricas, ficou 3, 4 dias com várias arritmias seguidos, ele realmente cessou quando fez o bloqueio do gânglio estrelado. As evidências são ainda esparsas, não tem um número grande de estudos, mas a gente tem esse gânglio aqui estrelado que tem um impacto simpático importantíssimo e pode ser feito com o uso de bupivacaína, que vai ter um efeito por alguns dias, talvez 2 semanas, ou você pode também fazer com alcalinização, e aí você vai realmente destruir o gânglio simpático e o gânglio estrelado e vai diminuir essa inervação cardíaca, que está ali excessiva nesse paciente, está sendo prejudicial. É uma possibilidade terapêutica também, relativamente fácil de ser feita à beira-leito. E a ablação por catéter é uma intervenção fundamental. É a terapia com indicação classe 1 nesses casos. Então, a gente faz uma ressonância no paciente, identifica, em alguns casos, essa é a estratégia. Você vai fazer a ressonância, vai identificar o foco arritmogênico e aí segue com a ablação. Ou você pode fazer antes
da ablação, você faz uma espécie de estudo eletrofisiológico, vê o foco arritmogênico e faz essa ablação. Existem várias técnicas para fazer isso. A ablação ela é essencial para encerrar essas arritmias ventriculares incessantes. Ela tem a ablação por catéter é fundamental e é um procedimento particularmente benéfico para os pacientes refratários a medicamentos antiarrítmicos. Então, quando o paciente tem uma resposta boa ao medicamento antiarrítmico, isso, essa terapia nem sempre é necessária. Então, imagina no cenário, o paciente chega com a síndrome coronariana aguda, um infarto agudo do miocárdio, ele faz uma tempestade elétrica, ele vai para a sala de hemodinâmica, abre a artéria, tem um resultado bom, angiográfico, não faz mais, está tomando um antiarrítmico, não faz mais eventos de arritmias ventriculares, esse paciente é um candidato fraco, vamos dizer assim, à ablação por catéter. Entretanto, aqueles pacientes que chegam de uma forma um pouco mais tardia, já tem uma cicatriz presente, e esses pacientes, mesmo após a angioplastia, eles ainda não têm um fluxo, um resultado angiográfico tão favorável assim, apresentam no eletrocardiograma onda Q, ou seja, esse paciente está houve uma área de inativação miocárdica consagrada, então esse paciente talvez, e tem arritmias sequenciais, então esse paciente é um bom candidato. É uma indicação classe 1, como eu falei para vocês, especialmente na cardiomiopatia isquêmica e tempestade elétrica, quando a gente falha nas terapias farmacológicas. Existe também em alguns pacientes, aí mais refratários ainda, ou pacientes que têm um grande fator de risco, como os pacientes que têm miocardiopatia isquêmica com fração de ejeção menor do que 35%, nos pacientes que têm alguns tipos de doenças de Chaga, existe um papel muito importante. Ou talvez também os pacientes que tiveram a morte súbita abortada, existe um papel do CDI nesses pacientes. Então, os cardiodesfibriladores, eles têm um papel muito interessante na prevenção e na intervenção de novas arritmias ventriculares. A maioria dos pacientes que possuem CDI, ela vai conseguir interromper efetivamente essas arritmias, mas a gente tem que ajustar corretamente, a gente não, o arritmologista vai ter que ajustar corretamente para evitar que haja disparos ineficazes, isso piorando a qualidade de vida. E lembrando, cada disparo desse é uma pequena cicatriz que vai ser feita no miocárdio com a possibilidade de um novo foco arritmogênico. Então, é muito importante minimizar choques inadequados. Outra coisa importantíssima que tem que ser feito, alguns desses pacientes estão na via final da doença cardíaca. E é prudente que esses pacientes também sejam vistos por um paliativista ou que o próprio cardiologista que está atendendo e está indicando essa terapia, ele converse com a família sobre esse prognóstico do paciente. Então, esse paciente ainda tem aí 1, 2, às vezes 5 anos de sobrevida, mas ele tem uma doença ameaçadora à vida. E alguns desses pacientes, eles simplesmente vão ter algumas das mortes mais cabulosas, mais assim, angustiantes que eu consegui presenciar, porque o paciente, quando ele começa a ter, na sua doença final, ele está com a caquexia cardíaca, ele está com insuficiência cardíaca avançada, e ele tem uma arritmia que iria talvez ser o evento final da vida dele, ele começa a tomar choque, começa a tomar choque, começa a tomar choque, e ele tem uma vida miserável, uma sobrevida miserável ali nos últimos dias. Então, tem que ser conversado, isso é preconizado por algumas sociedades internacionais, tem que ser conversado com o paciente sobre a possibilidade, num futuro que isso acontecer, de desligar a função cardiodesfibrilador. Alguns desses cardiodesfibriladores também têm a função marca-passo, alguns têm também a função resync, mas a função cardiodesfibrilador, ela pode ser desligada e isso deve ser conversado antes da implantação. Então, o paciente, o familiar, fica ciente
dessa possibilidade futura, dali a 2 anos, 3 anos, 5 anos, quando a doença seguir, tá? É importante prevenir choques repetitivos, estabilizar a hemodinâmica, isso é essencial, no tratamento desses pacientes. Isso vai ocorrer por uma abordagem multifacetada. Eu falei para vocês sobre drogas antiarrítmicas, sobre beta-bloqueadores, sedação, bloqueio do gânglio estrelado, ablação, e a gente. Aí na UTI, o que a gente vai fazer de imediato, num caso desse, são as cardioversões elétricas sincronizadas nas taquicardias ventriculares monomórficas, e na fibrilação ventricular a gente vai desfibrilar o paciente, né? Então a técnica ela é realizada de forma muito segura, minimizando os riscos ao paciente. Quando a gente tem um paciente desse, é prudente. Aqui a gente está vendo o paciente, o operador com as pás na mão, mas é prudente quando a gente tem um caso desse, até que a coronária seja adequadamente aberta, a reperfusão seja adequada, é prudente que esse paciente fique com as pás coladas as pás do desfibrilador, do cardioversor coladas no tórax, e, se necessário, a gente vai lá e faz uma cardioversão elétrica sincronizada ou desfibrilação. Aqui está um algoritmo sobre uma estratégia sequencial em steps, e tudo vai depender do risco do paciente. Se o paciente tiver um baixo risco, ou seja, ele tem todos esses, ele tem estabilidade hemodinâmica, tem um cardiodesfibrilador funcionando, a taquicardia ventricular ela foi abortada com uma modalidade que o CDI tem, que ele faz uma hiperestimulação, tem número limitados de episódios e não tem terapia antiarrítmica precoce, então geralmente esses pacientes vão se beneficiar só do step 1. Então é um beta-bloqueador oral, amiodarona e venosa, depois partindo para amiodarona oral e um benzodiazepínico. Agora, se o paciente tem fatores de risco, qualquer um desses vale. Instabilidade hemodinâmica, o funcionamento do CDI não foi adequado, não conseguiu terminar a arritmia ventricular, tem arritmias incessantes, ou seja, elas são recorrentes e, além da tempestade elétrica, elas são refratárias à terapia antiarrítmica. A gente vai ter que ir para a segunda linha. Então, vai fazer um beta-bloqueador venoso, provavelmente esmolol, lidocaína venosa, e pode tentar dexmedetomidina. Se a gente tem uma recorrência das arritmias mesmo após essa estratégia, aí a gente vai para terapias de resgate, como o bloqueio do gânglio estrelado, procainamida venosa, pode fazer uma anestesia geral e pode pensar numa ablação de urgência. Lembrando, aqui à direita, a depender da estabilidade hemodinâmica, a gente pode até colocar esse paciente em ECMO para permitir o tratamento elétrico com mais, entre aspas, com mais tranquilidade, porque efetivamente o que vai matar o doente é a redução do fluxo sanguíneo, que pode ser garantido pela ECMO. A estrutura, toda a organização elétrica, ela é a origem disso, mas se a gente garantir a perfusão dos órgãos-alvo com a ECMO, a gente vai conseguir, a gente tem muito mais chance de otimizar o tratamento desse paciente. Então, aqui está de forma mais detalhada aquelas terapias que eu falei para vocês, tá? E aqui, continuando o suporte circulatório mecânico para permitir a ablação por catéter. Então, você imagina fazer a ablação por catéter, que é um procedimento extremamente delicado, num paciente que está chocado, num paciente que está com má perfusão completa e arritmia. A arritmia é esperado, né? Mas se o paciente estiver mal perfundido, isso vai dificultar demais o procedimento e o prognóstico do paciente. Então, o suporte circulatório, ele vai desempenhar um papel essencial no manejo desses pacientes, e ele pode servir como uma ponte para tratamentos mais definitivos, como
até mesmo um transplante cardíaco ou a instalação não é muita realidade. A gente teve aqui em Brasília, mas não é a realidade na maioria dos centros no país, um dispositivo de assistência ventricular esquerda, de longa duração. Então, esse paciente ele pode ser mantido como uma ponte para uma terapia definitiva. Isso é uma possibilidade. E, como eu falei para vocês, a tempestade elétrica, ela é um indicador no paciente que já tinha doença cardíaca, insuficiência cardíaca, ele é um indicador de insuficiência cardíaca avançada. Então, a gente vai ter uma evidência de uma piora progressiva após uma tempestade elétrica, a fração de ejeção desse paciente vai cair e esse paciente precisa entrar naquelas terapias guiadas por metas e terapias baseadas em evidências. Então, essa é essencial uma avaliação do Heart Team, porque alguns desses pacientes vão se beneficiar de transplante cardíaco, alguns pacientes vão se beneficiar da implantação de um dispositivo de assistência ventricular e alguns pacientes não vão ter indicação de nada disso, sendo indicado inclusive cuidados paliativos. Então, a gente tem que integrar a condição clínica do paciente, a gente tem que integrar a condição, os desejos do paciente, obviamente, os recursos que nós temos à disposição e ofertar para os pacientes, tão precoce quanto possível, cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, são essenciais nesse contexto, porque esses pacientes têm um risco elevadíssimo de morte e o profissional de cuidados paliativos, ele tem um bom manejo no controle de sintomas, vai prover um apoio emocional adequado, uma discussão sobre o planejamento de cuidados e uma transição, se for possível e se for necessário, uma transição para o cuidado paliativo domiciliar. Então, é muito importante que esse profissional ou nós intensivistas que estivermos atendendo o paciente ou o cardiologista que estiver atendendo esse paciente, que a gente tenha uma abordagem e uma visão que esse paciente, além de todas aquelas terapias que foram faladas, esse paciente é um forte candidato a cuidados paliativos. Afinal, ele tem uma doença ameaçadora à vida e esse é um gatilho que a gente tem que pensar para encaminhamento. Como conclusões e perspectivas futuras, o manejo da tempestade elétrica é um processo extremamente complexo, ele é uma entidade relativamente incomum dentro de uma manifestação extremamente comum, que são as síndromes coronarianas. Mas, quando presente, demanda uma abordagem multiprofissional, multi-especialidades. Vai incluir aí o cardiologista, o intensivista, o eletrofisiologista e o cardio que tem um tratamento avançado da insuficiência cardíaca. Com certeza, esse paciente passa pelas nossas mãos. Com certeza, um tratamento multi-especialidades vai trazer um melhor resultado. Também são necessárias mais pesquisas. Boa parte das coisas que eu falei para vocês, vocês vão ver aí na bibliografia, mas não tem grandes trials para esses casos. E existem muitos relatos de casos, existem muitas séries de casos, mas não existem grandes trials testando boa parte dessas terapias. Mas o tratamento encadeado, como eu mostrei para vocês, ele tem resultados mais promissores nesses pacientes. Tá? Aqui está a bibliografia utilizada e eu vou tentar disponibilizar essa apresentação depois para vocês. E essa aula vai ficar gravada no YouTube a posteriori para vocês assistirem. Quem quiser pode pegar essa esses artigos. Aconselho fortemente a ler esse segundo artigo aqui, esse item 2, que é uma revisão do estado da arte da Jack de 2023. É com certeza a melhor referência que tem aqui para vocês aprenderem sobre o tema. Gostaria de agradecer a todos, estou disponível para perguntas que vocês tenham. Eu vou parar de compartilhar aqui. Já parou. Cara, Rodrigo, a gente tem aí 10 minutinhos para perguntas. Pessoal, se quiserem enviar aí no QIA ou pelo chat também,
enquanto o pessoal manda, Rodrigo, eu acho que a gente até no teste Provessa esse ano teve uma questão que era relacionada aí à tempestade elétrica, né? Eu acho que é uma coisa para o intensivista, né? Acho que você abordou muito bem aí tudo na apresentação, mas tem algumas coisas que a gente tem que tentar automatizar, né? Eu acho que você Uhum. comentou antes, assim, eu acho que a gente tem os dois lados dessa questão, que uma é identificar a etiologia, que a gente como intensivista não pode esquecer, e a gente vai ter que, nesses casos, trabalhar em conjunto aí com cardio, até com o eletrofisiologista, né? Uhum. Mas no manejo, assim, tá lá no plantão, vamos pensar assim pro pessoal aí, você tem um paciente, eu já tive uma vez que isso aconteceu comigo, um paciente que foi desfibrilado, né? Ele foi desfibrilado 70 vezes em 24 horas. Uau, Mas aí o diagnóstico era a torção das pontas, ele usava doses altas de antipsicóticos de base, ele internou, ele ganhou ondansetrona, ganhou que delícia. claritromicina, e mais alguma coisa. Então ele juntou 5 drogas ali que prolongavam o QT, aí tinha o magnésio meio baixo e fez uma torção das pontas. E aí esse caso marcou muito, assim, já vi uns 4 casos, né, que o Rodrigo teve essa elétrica por isso, e fora os casos isquêmicos que são os mais comuns na prática, né? É. Aí Se fosse você me assim no lembrou plantão, uma Rodrigo, coisa, você me lembrou uma pode coisa, falar. desculpa, Bruno. A gente aqui tem. A gente está até com um problema logístico aqui, mas a gente tem na visita, no round multidisciplinar, isso é muito importante, gente. A gente tem um farmacêutico clínico. E aí é muito importante que a gente veja as Interações, interações PT longo, né? medicamentosas. E aí, um belo dia, a gente estava com um paciente, por um motivo qualquer, ele estava lá com 3, 4 antipsicóticos, era daqueles que estava possuído, sabe? A gente pegando pesado, e aí o paciente tomava alguma droga ultra prévia que também alargava QT, e uma conduta muito simples. Quantas vezes na rotina a gente faz um eletro para calcular o QT? Quase nunca, né? Vamos ser bem honestos, Uhum. quase, a não ser que você tenha alguma suspeita, quase nunca. E a gente começou a fazer eletro diário desse paciente e ele estava lá com um QT adequado. Mas repara, se a gente depois tem uma parada cardíaca, e pode ser uma só, pode ser só uma, e não precisa ser uma tempestade elétrica. A gente, mas por que parou? O que que aconteceu? Aconteceu que a gente estava facilitando a vida do paciente. Isso é extremamente comum, então a gente tem que ver as interações É, medicamentosas para se antecipar nesses casos, né? perfeito. E aí, mas assim, no plantão, acho que você comentou, então, uma das estratégias para a gente fazer nesses casos, assim, que, putz, o paciente parou, voltou, tudo bem. Aí, se você cardioverte novamente, mas desfibrila normalmente. Mas você, no contexto do paciente que está tendo arritmias repetidas, você falou da estratégia de colocar as pás adesivas, que eu acho que até nessa Isso. revisão ele coloca lá como uma medida. Não é uma É, recomendação forte, porque se você quiser, você pode ir lá e isso. desfibrilar com as pás 70 vezes se você quiser, né? Mas eu acho que É, é algo para a gente ter em mente que é importante fazer, porque quando a gente desfibrila, eventualmente a gente pode não colocar no local mais adequado, né? Então, colocando as pás, você já isso, está garantido, né? Fora isso. tem a estratégia da dupla defibrilação, mas isso aí não é só para outras situações, né? E aí, do É, antiarrítmico, eu acho que a gente continua com a amiodarona como a droga inicial, certo? sim, sim. Tá. É uma droga A muito estratégia boa por de. conta, especialmente considerando que esse paciente vai abrir um quadro. Bom, a gente não sabe como está a função ventricular desse paciente, né? E se esse paciente chegar com a tempestade elétrica, chegar em parada cardíaca ou chegar com arritmia, a gente, obviamente, vai fazer um POCUS desse paciente, mas nem sempre a gente vai, se tiver uma parada cardíaca, aquele POCUS ele vai estar com stunning heart. Então, se a gente fizer um outro antiarrítmico, a gente pode prejudicar a função ventricular do paciente. Isso pode ser muito deletério. A amiodarona brilha nesse momento, é porque ela permite ser usada no paciente que tem disfunção ventricular. Perfeito. Então, fica aí para todo mundo não esquecer da amiodarona, né? É que às vezes o paciente tem arritmia ventricular, a gente esquece até de deixar a amiodarona, né? Tem duas E a perguntas estratégia de aqui. resgate é. Já vamos para Ah, essa. tá. E o resgate fica a lidocaína.
certo? Resgate de lidocaína. Intravenoso. E Tá. lidocaína, eu vou te falar que eu adoro. Eu, eu não sei o que que é, não, mas assim, nos casos refratários, quase todos saíram com lidocaína. Então, eu trabalhei muitos anos na UTI pós-operatório cirurgia cardíaca daqui e alguns pacientes pré e pós-transplante cardíaco. Então, eu me lembro que teve um paciente que ele tinha a indicação do transplante era uma doença arritmogênica, e ele tinha tomado tanta meldarona que ele estava com aquela cor de cobre, que é a meldarona muda a cor do paciente, com o passar, além de várias outras complicações. E quando ele tinha arritmia, ele entrava em algumas tempestades diárias ali, ele saía com lidocaína. É claro que a gente não tirava a mildarona, mas ele associava a lidocaína. Muito bem. Perfeito. Bom, vamos para a pergunta. Eu acho que a Laiane fez uma pergunta interessante sobre a sedação. Eu acho que na revisão lá, né, Rodrigo? Até eu dei uma olhadinha ali que você tinha comentado, até botei para eles já no chat também. Legal. Eu acho que do ponto de vista patológico, tem uma ideia de que o paciente ansioso, agitado, vai estar com uma descarga adrenérgica mais alta, então é interessante dar um benzo para ele relaxar, só para Sim, ansiólise, né? sim. E quando que está indicado a sedação profunda? É no paciente que É, faz várias vezes, aí é melhor segura a VL, isso. entuba para você ficar fazendo isso várias vezes, é E- isso? exatamente. Então, assim, se você for ver, uma tempestade elétrica são três arritmias, três eventos. Então, isso não é nada incomum, num PS. Paciente infartou e fazer três taquicardias ventriculares e é cardiovertido ou é revertido quimicamente e tal, chega para gente já numa situação mais estável. Mas aqueles que são refratários e precisam ser cardiovertidos e de novo, então esse paciente, a gente já vai ter que, para fazer a cardioversão elétrica, a gente vai ter que sedar, né? Então, se esse paciente tiver que ser sedado de novo, então ele já entra no step 2 e esse paciente vai ter um benefício de ser sedado profundamente e acessar a via aérea. É aquela coisa, né? É empírico, mas que a gente faz muito. O paciente tem várias, tá apontando para várias instabilidades: instabilidade hemodinâmica, instabilidade renal, instabilidade neurológica. Então a gente garante uma das funções para a gente. Então vamos pelo menos garantir aqui ventilação, que é menos uma preocupação que eu vou ter, porque se esse paciente descompensar da ventilação depois, ou então, se de repente ele tiver um rebaixamento, pode aspirar e tal. Então, são condições que a gente já garante, além do bloqueio realmente simpático que a gente pode, daquela descarga simpática que a gente pode fazer. Então, tem um duplo benefício aí. Perfeito. E a gente já volta para a pergunta da Ana Paula, que perguntou da ECMO ali. Uhum. Podemos ir, vamos para a Ana Paula. Ela perguntou assim, por que do uso da ECMO? Então, aí entre aspas, é um problema porque não é disponível em todos os lugares, né? Mas vamos dizer que a gente está aqui com especializandos, né? Então a gente tem que saber todos os recursos, Até mesmo se a onde dá para gente chegar, né? até onde dá para chegar. E eu não lembro quem falou no congresso, foi o Ciro mesmo. Intensivista adora brinquedo, né? Então, ECMO, claro, não é um brinquedo, mas tem o seu papel muito interessante aqui. Você imagina, aí já é um step 3, tá? Então, o paciente ele não saiu com a amiodarona, com beta-bloqueador, esse paciente já está sedado profundamente, ele está fazendo arritmias ventriculares instáveis, ele tem um grau de instabilidade hemodinâmica, eventualmente até com parada cardíaca e voltou. E esse paciente, essencial, essencial, ele tem que ter um prognóstico neurológico bom, tá? Então, é difícil determinar isso, mas ele tem que ter um prognóstico neurológico bom e um prognóstico cardiológico razoável de que imagina-se que esse paciente seria candidato a um transplante, por exemplo. Então,
a gente não vai colocar ECMO num paciente moribundo, aquele, como eu falei, que está no estágio final de uma doença cardíaca. Então, a gente estabiliza o paciente com ECMO porque o fluxo sanguíneo para as coronárias, o fluxo sanguíneo cerebral, o fluxo sanguíneo para os órgãos esplâncnicos, ele vai ser garantido pela ECMO. E aí, mais uma vez, eu tenho menos uma preocupação com esse paciente. Claro, não é uma coisa simples, não vai ser em todo lugar, precisa de uma equipe extremamente especializada, mas é uma possibilidade que nós temos para colocar esse paciente. Então, é uma ECMO VA, né, uma ECMO veno-arterial, que garante, ela está substituindo a bomba cardíaca, e a ECMO nesse cenário ela vai servir como uma ponte para o tratamento, uma ponte para um tratamento mais entre aspas, mais tranquilo para o eletrofisiologista, para o arritmologista fazer essa ablação, uma ponte para transplante num centro, se for um centro de transplante, uma ponte para um dispositivo ou uma ponte para paliação também, para a gente tentar entender até onde vai, tá? Então, Ponte para decisão, né, uma Rodrigo? ponte para decisão. Então, muitos pacientes, se a gente tivesse essa disponibilidade mais frequente, muitos pacientes se beneficiariam disso, tá? Então, a gente consegue, claro, primordial, isso daqui está lá na ponta do iceberg. É importante a gente saber que existe, não é coisa de filme de ficção. A gente já fez isso aqui em Brasília, nos dois serviços que eu trabalhava e no que eu trabalho hoje. Isso não é coisa de filme de ficção, isso existe, tá? Mas não é também, não vai acontecer em todas as, sei lá, não sei, 5.000 ou 6.000 municípios do Brasil, isso nem num período aí de 20 anos. Então é uma coisa para alguns hospitais de referência. Agora, o mais importante de tudo é lá no início. Qual é a origem dessa arritmia? Na maioria das vezes é uma síndrome coronariana aguda. Então, se você não tem hemodinâmica, tromboliza esse paciente. Se você tem hemodinâmica, abre, faz a reperfusão. Então, não adianta a gente pensar em ECMO nessa ponta de cá, se a gente não fez lá no início a trombólise ou a reperfusão em todo o tratamento, né? Antiagregantes plaquetários, enfim, todo o tratamento da síndrome coronariana aguda. Então, esse é o step 3. É possível, existe, e a gente tem que saber, porque tão logo a gente tem esse paciente, a gente tem que acionar o time para instalar ECMO. ECMO não é uma coisa que você fala assim, instala ali. Não, é um time organizado. Então, eu acho que a gente tem que conversar e treinar sobre isso. Perfeito. Rodrigo, ó, a gente tem mais 2 minutinhos. Primeiro, agora é pergunta bate-bola. Então, eu acho que você já respondeu. Eu ia te perguntar da investigação, né? Eu acho que até na maioria dos casos, até para encontrar, a gente tem que descartar a isquemia, né? Acho que isso você Sim. já reforçou. E última pergunta aqui para a gente responder, antes de ir para a próxima, a Josinelli perguntou, nos casos refratários em que você inicia com a lidocaína em bomba, quando que Uhum. você suspende ela? Eu acho que essa é uma boa pergunta também. Eu acho que tem a ver com identificar a etiologia também, né? Aí a gente vai ter mais tempo para identificar a etiologia, a gente vai fazer mais ou menos 24 horas, tá? Como a amiodarona venosa, a gente vai fazer geralmente 24 horas e depois passar para, bom, 24 horas após a resolução, tá? Então, depois de cessadas as arritmias, a gente fica 24 horas com ela, assim como a mildarona. Cessadas as arritmias, a gente fica 24 horas com ela e depois passa para oral. Não existe lidocaína oral, aí a gente vai desmamando e vai deixar só com lidocaína e nesse paciente tentar Pô, você deixa com a beta-bloqueadora, medarona, né? alguma outra droga. Exato. A lidocaína ela vai ser somada à mildarona. Nunca vai ser sozinha, Sim, sim, sim. Perfeito. Muito bem. E tá? eu acho que fica esse recado importante, né, Rodrigo, de às vezes nós, como intensivistas, a gente trata a consequência e esquece de olhar para a causa, de Exato. nunca esquecer de olhar para a E, causa, e senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo ali, não vai resolver. exatamente. E uma atenção especial também, que às vezes a gente tá ali, um doente que consome a nossa energia e a gente não olha coisas simples
tão simples quanto eletrólitos, né? Perfeito. Então, saiu agora no Congresso Europeu de Cardiologia o benefício é em longo prazo, mas o benefício de manter um potássio um pouco mais alto para pacientes com arritmias. Então, a gente diminui, não é para terapia intensiva, não é para ali nessa fase, mas será que se a gente um paciente que tem um extrato anatômico, a gente mantiver um potássio na faixa de 4 comparado com 3, talvez, é uma extrapolação da extrapolação. Será que a gente não vai proteger um pouco mais esse miocárdio? Então, vale a pena a gente ficar com os eletrólitos muito ali na mão, especialmente o potássio, magnésio e cálcio. O cuidado com a massagem cardíaca de qualidade, a boa terapia intensiva, né? Então, a gente conseguir prover isso, só o intensivista tem essa visão ampla e holística do paciente. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado Valeu. pela sua Agradeço demais a tua participação. disposição. Tá, joia. Beleza. Valeu, gente. Um É, abraço. valeu. Bom, pessoal, agora indo adiante, eu vou chamar o Dr. Felipe. Felipe, para quem não conhece, é nosso colega intensivista também. Ele é preceptor da residência de medicina intensiva da Unifesp, também coordenador, né, lá das unidades. E é um prazer ter o Felipe aí conosco para essa moderação. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite de moderar. E parabéns também para o Dr. Rodrigo Biondi pela excelente apresentação. E agora, para a segunda parte do Fórum MIB de hoje, eu tenho a honra de poder apresentar a convidada Vanessa Martins de Oliveira. Ela é médica intensivista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, coordenadora da UTI cirúrgica do Hospital Ernesto Dornelles, coordenadora do grupo de Prona do Hospital de Clínicas, além de ser doutora em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e docente do programa de pós-graduação de pneumologia, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela vai ministrar aulas sobre marca-passo, manejo e configurações. Doutora Vanessa, a palavra está com você. Acho que o áudio está fechado, Vanessa. Agradeço muito o convite, me sinto lisonjeada. Acho que essa proposta de ensino para os residentes é uma ótima proposta, para a gente tentar homogeneizar o conhecimento, né? E eu vou tentar falar um pouquinho para você sobre marca-passo hoje. Eu vou tentar ser mais, mais prática possível. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o que a gente combinou. Só um pouquinho, que eu acho que não deu. Cinco minutos, gente. Estou com um probleminha na passagem do. Vocês estão vendo? Ainda Vocês não. estão vendo? Não? Não. Ai, meu Deus. Se quiser tentar a tela inteira, não sei se resolve. Como é que é? Doutora, pode Compartilhar como tela inteira. compartilhar screen. Aperta o share, aí seleciona a primeira opção que vai estar share, Agora acho que deu. Agora? coloca uma da Deu? apresentação. Vocês estão Não, vendo? não apareceu para nós, doutora. Vamos Ah, lá, eu vou descompartilhar sua tela. Agora foi. Ah, agora deu? sim. Dá um clique na tela e avança. Tá, só deixa eu tirar isso aqui da frente, aqui, tá? Então, vou falar para Show de vocês bola. sobre marca-passo, tá? O que que eu proponho nessa aula? Um caso clínico, um pouco de história, um pouco de fisiologia, as indicações, os modelos, o material que a gente vai utilizar, a passagem do cateto com eletrocardiograma e como é que a gente ajusta o gerador de marca-passo.
Primeira coisa que eu queria ver com vocês é um caso clínico. Então, eu tenho um rapaz de 45 anos, usuário de drogas, internou com um choque séptico na UTI, está com nora a 0,12 microgramas por quilo minuto, tem uma cava de 2. Foi realizado um ecocardiograma de beira de leito que constatou uma endocardite tricúspide. E ele evolui com essa tela que a gente tem aí, hipotensão e bradicardia. Ele tem o seguinte eletro, né? A gente vai voltar a esse caso depois no final para a gente responder essas perguntas. O que fazer com esse paciente? De histórico, o marca-passo ele foi desenvolvido na década de 60, né? Ele revolucionou o tratamento dos distúrbios do sistema de condução. Foi a primeira vez, foi na década de 70, que se teve um transistor e que foi possível a fabricação de marca-passos implantáveis, tá? A gente tem, desde então, 2 módulos de estimulação, o VVT, que é uma estimulação ventricular defragada, e o VVI, que eu tenho uma inibição quando o marca-passo detecta que o paciente gera o estímulo. De fisiologia, a gente tem que revisar a fisiologia da contração cardíaca, que se dá pelo princípio de tudo ou nada, ou seja, eu preciso gerar uma energia que despolarize os miócitos. Uma vez que eu despolarizei os primeiros miócitos, esse estímulo se propaga para as demais células e o coração vai se contrair. A intensidade desse estímulo, ele precisa ultrapassar o limiar do potencial de ação da célula, né, para iniciar a despolarização. Então, eu não preciso um estímulo superior a esse limiar, né? Então, se eu tiver um estímulo que é adequado para despolarizar os primeiros miócitos, isso vai se propagar para as demais células, tá? O estímulo que se gera no coração do marca-passo é um estímulo elétrico que vai ser semelhante a esse potencial de ação fisiológico do nosso coração. E as nossas indicações? Basicamente, o marca-passo transitório, ele foi originalmente indicado para bloqueio atrioventricular total. Mas com os avanços dos estudos, hoje a gente pode dizer pelas diretrizes brasileiras, os dispositivos cardíacos, que ele é mais usado para disfunção sinoatrial do que para BAVT propriamente dito, tá? As indicações do marca-passo, o transitório, pode ser uma ponte para o marca-passo definitivo e pode ser utilizado para causas reversíveis. A gente tem várias causas reversíveis de bloqueio atrioventricular, né? Por exemplo, doenças infiltrativas, doenças do colágeno, como esclerodermia, lúpus, artrite reumatoide, talvez essas precisem de marca-passo definitivo, mas cirurgias cardíacas, trocas de válvula, transplante cardíaco, algumas vezes precisam de um tempo de marca-passo transitório, distúrbios eletrolíticos, até que eu corrija os distúrbios eletrolíticos, talvez precise de marca-passo transitório, hipocalemia, hipercalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipotiroidismo, acidose, hipóxia, até eu corrigir essas funções, talvez eu necessite de um marca-passo transitório, uma endocardite, né, até poder tratar o abscesso perivalvar, que provavelmente é o que esse paciente tem, eu necessite de um transitório, uso de drogas, né, como bloqueador, beta-bloqueador, amiodarona, que intoxicam o paciente, talvez eu precise até desintoxicar esse paciente de um marca-passo transitório, tá? A doença do nó sinusal é a semibrade-taquibrade. Se eu tenho uma bradicardia sintomática, eu posso passar pelo marca-passo transitório antes do definitivo. Fibrilação atrial com baixa resposta. Algumas vezes eu preciso tratar o paciente com drogas que vão baixar mais a resposta. Talvez eu precise de um transitório para dar um definitivo. Né? Bloqueios atrioventriculares, independente da sintomatologia. Bloqueios infraicianos permanentes ou paroxísticos vão precisar de um marca-passo transitório, né? BAVT de segundo grau, mórbis tipo 2 e BAVT precisam de marca-passo transitório até se colocar um definitivo. Aqui eu mostrei para você, só para a gente relembrar,
o que são os BAVTs, né? O BAV de primeiro grau, eu vou ter um PR longo e fixo, que vai ser um PR maior que 12 milissegundos, e que o paciente não vai ter instabilidade hemodinâmica e não tem indicação de tratamento. Já o BAV de segundo grau, MOBS tipo 1, o que vai acontecer? Eu vou ter um PR maior que 200 milissegundos, desculpa, e que vai se prolongando o PR ao longo dos batimentos, até que ele falha. Já no MOBS tipo 2, o que vai acontecer? Eu vou ter um PR que vai ser fixo e que eu tenho os batimentos e em um momento eu vou ter a falha do QRS, né? O MOBS tipo 2 é muito mais grave que o MOBS tipo 1, né? O MOBS tipo 1, ele avisa que ele vai falhar, né? Ele vai aumentando progressivamente o PR até que falta o QRS. Já o MOBS tipo 2, eu tenho um PR fixo e daqui a pouco eu vou ter, não vou ter mais o meu complexo QRS. Tá? O MOBS tipo 2 é indicação de marcapasso transitório. E o BAVT, eu vou ter uma onda P que não vai ter relacionamento com o meu QRS, né? Não vou ter uma onda P e um QRS. Eu posso ter uma onda P aqui, aqui eu tenho outra onda P, aqui tenho outra, e ela não conversa com o QRS. Isso também é indicação de marcapasso transitório, né? Outra indicação de marcapasso transitório e depois temporário são os bloqueios de ramo alternante, independente da sintomatologia do paciente. Isso indica que o sistema de condução tem uma alteração importante e tem um alto risco de degeneração. Né? Aqui eu tenho um eletro com bloqueio alternante, bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo. E os modelos de marcapasso? Eu posso ter um marcapasso endocárdico, que é o transvenoso, e posso ter o epicárdico, que é colocado por fora do coração. Os cabos podem ser unipolares, como é o do epicárdio, ou bipolares, como é, o do endocárdico, quando eu coloco o marcapasso no paciente. O marcapasso pode ser assincrônico ou sincrônico. Assincrônico, ele tem uma frequência fixa, que vai independer se o paciente vai gerar estímulo ou não. E a sincrônica, o marcapasso, ele detecta a atividade cardíaca do paciente e ele vai inibir a sua estimulação, quando tiver a estimulação do paciente. O material para marcapasso é utilizado a técnica de Seldinger, né? A gente vai puncionar o paciente, a gente vai colocar a bainha, puncionar, botar o guia e vai colocar o dilatador dentro da bainha, né? E vai evoluir com a bainha, né? Depois a gente vai botar o marcapasso dentro da camisinha e vai evoluir o marcapasso protegido pela camisinha para dentro do coração do paciente. O marcapasso vai ter dois polos, um positivo e um negativo, que é preto e vermelho, e eu vou ter então a camisinha, que eu vou colocar por fora do marcapasso, e aqui o meu dilatador. Eu vou ter também um gerador. Aqui é um gerador mais simples, né? Mas todos os geradores vão ter uma frequência cardíaca que eu vou ajustar, um output, que é o limiar, que é o estímulo elétrico, e a sensibilidade do marcapasso. Todos vão ter botãozinho de on e off, e alguns têm bloqueio. E vou ter também um modo, que modo que eu quero que esse marcapasso funcione. A passagem do marcapasso pode ser às cegas, por eletrocardiograma ou por ecocardiograma. As cegas, como é que funciona? Eu vou pegar o cabo de marcapasso, vou introduzir até 10, 15 centímetros, que isso vai estar dentro do átrio, né? Aí se lembre que o cabo de marcapasso, ele tem uma marca preta que marca cada 10 centímetros. Eu vou evoluir com o marcapasso para ver a cava superior, átrio direito, ventrículo direito, e quando surgir no eletro, ou no monitor, né, uma corrente de lesão, isso quer dizer que o marcapasso está impactado dentro do ventrículo direito, que vai ser em torno de 30, 35 centímetros no meu cabo de marcapasso.
Óbvio, quando o VD é maior, talvez seja mais de 35, 40 centímetros, né? Se eu tenho dilatação das câmaras direitas. E o modo mais seguro de passar o marca-passo é com o eletrocardiograma. Como é que eu vou passar esse marca-passo com o eletrocardiograma? Eu vou monitorizar o paciente, vou botar a derivação V1, vou conectar um conector terra, um jacarezinho, no cabo preto positivo, né? E vou evoluir com esse marca-passo aos poucos e vou olhando o eletro para ver qual localização que está esse marca-passo. Por exemplo, vou entrar com 10, 15 centímetros, estou dentro do átrio direito. Quando eu estiver dentro do átrio direito, na porção superior, o que eu vou ver lá em V1? Eu vou ver uma onda P negativa de átrio e vou ver um complexo QRS de ventrículo bem pequeno, né? Então, eu vou ter essa configuração quando eu estou na parte superior do átrio direito. Quando eu estiver no meio do átrio direito, o que eu vou ver? Eu vou ter uma onda P grande, né? Bifásica, né? Positiva e negativa, e vou ter um complexo QRS pequeno. Quando eu estiver no final do átrio direito, na porção inferior, o que eu vou conseguir ver lá em V1? Eu vou ver uma onda P positiva, alta, gigante, e vou ver já um QRS pequeno, mas já bifásico. Quando eu estiver dentro do ventrículo direito, o que eu vou ver? Eu vou ver uma onda P pequena e já vou ver um complexo QRS grande e bifásico. E quando eu encravar o marca-passo, o que eu vejo? Eu vejo uma corrente de lesão. Vai ter um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, que vai ser a funcionalidade do marca-passo, e quando ele encravar, eu vou ver uma corrente de lesão. Se perfurar, eu vou ter onda T invertida, tá? Então, aqui mostrando para vocês novamente, ó, átrio superior, onda P grande, QRS pequeno, átrio médio, já uma onda P grande, bifásica, um QRS pequeno. Se vai para cava, eu já não tenho onda P, eu só tenho um QRS pequeno. Se vai para cava inferior, né? Quando eu estou dentro do ventrículo direito, eu vou ter QRS grande, né? Quando eu encravo, eu tenho corrente de lesão, né? Tá? Aqui, então, corrente de lesão eu só vou ter quando eu tenho um marca-passo impactado, tanto na entrada quanto na ponta do ventrículo direito, né? E aqui falando novamente os formatos de onda que a gente tem, conforme a região que eu tenho do marca-passo. Essa é a forma mais segura de passar o marca-passo, sendo orientado por o eletrocardiograma. Depois que eu passo o marca-passo, eu vou fazer um raio-x de tórax para ver onde é que está esse marca-passo. Por exemplo, na figura 1 eu tenho um marca-passo muito introduzido. Na figura 2, eu tenho um marca-passo pouco introduzido e instável, que pode se desencravar facilmente. Já na figura 3, eu tenho um marca-passo bem encravado na curvatura, a curvatura do cabo dentro do ventrículo direito, próximo da ponta. E já na figura D, eu tenho aqui também um marca-passo pouco encravado, que pode se desencravar facilmente. Eu posso passar também o marca-passo com ecocardiografia e eletrocardiografia acompanhando. Eu posso acompanhar a evolução do marca-passo dentro das câmaras direitas, com eletro e com ecocardiografia também, tá? E o famoso ajuste do gerador, né? Então, todos os geradores vão ter a frequência para a gente setar, a sensibilidade, o output e o modo. O que é o modo? O modo é onde é que o marca-passo estimula, o que ele sente e o que ele faz. O módulo pode ser V00 ou VVI. O que quer dizer o V00 e o VVI? E pode também ter o D. Se tem D, é que é de dupla câmara. Ele sente e estimula as duas câmaras, tá? Por exemplo, quando ele é só uma câmara, VV0 significa ele estimula o ventrículo
o 0, ele não sente o ventrículo, e o 0, ele não faz nada, ele não inibe. Então, ele é assincrônico. Ele, independente esse modo aqui, independente do estímulo do paciente, ele vai mandar o estímulo elétrico do marca-passo, tá? Então, ele estimula o ventrículo, ele não sente o ventrículo do paciente e ele não inibe se o paciente contrair, tá? Então, esse aqui é um módulo assincrônico. E o VVI é um módulo sincrônico. Ele vai estimular o ventrículo do paciente, ele vai sentir quando tiver o estímulo do paciente e ele vai inibir a ação do marca-passo quando eu tiver o estímulo do paciente. Então, esse vai ser o módulo VVI. Então, eu posso usar ele tanto assincrônico quanto sincrônico, tá? O que eu tenho que determinar? Então, a primeira coisa que eu vou determinar é o modo, se vai ser VVI ou se vai ser V00, né? Tá? Quando vai ser VVI? Quando eu quero, que é mais fisiológico, que o paciente, se tiver estímulo, que o marca-passo não entre, né? Tá? Depois eu vou setar a frequência do paciente. Em geral, a gente pode setar uma frequência em torno de 70, 80. Se o paciente está séptico, uma frequência maior. Se o paciente é isquêmico, até uma frequência menor. Isso vai depender do paciente que a gente tem. E depois eu vou ver a sensibilidade. O que é a sensibilidade? É a capacidade do marca-passo de enxergar e reconhecer os batimentos do paciente, tá? Seria como um muro, né? Quanto maior a sensibilidade, mais eu aumento o muro, mais difícil é de eu detectar os batimentos do paciente. Quanto menos sensível, menor o muro, mais é fácil de eu identificar os batimentos que vêm do paciente, né? A sensibilidade é dada através de um valor que é de milivolts, né? E quanto um valor de sensibilidade menor indica que o aparelho ele é mais sensível, ele consegue ver melhor os batimentos do paciente. Quando esse valor de milivolts ele é maior, ele indica que eu tenho menos sensibilidade, então eu tenho mais dificuldade, tenho um muro maior de ver a estimulação elétrica do paciente. E como é que eu vou ajustar a minha sensibilidade? Quando eu for passar o marca-passo, eu devo ter uma sensibilidade alta, ou seja, eu não quero ver o complexo do paciente, eu quero ver os meus complexos para poder encravar o marca-passo, né? Mas depois eu tenho que ajustar a sensibilidade. Então, esse é um gerador dos mais comuns. Eu vou ter aqui um módulo que está em VVI, né? Eu vou ter a frequência, vou ter a sensibilidade e vou ter o output, tá? E vou ter duas luzes, uma luz que é de sensibilidade e uma luz que é de estimulação. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a frequência do marca-passo para próximo da frequência da frequência do paciente e vou reduzir o output no mínimo, né? Vou botar o output no mínimo e vou reduzir a frequência do paciente, tá? Vou reduzir vai ficar só a luz de estimulação vai se desligada e vai ficar só a luz de sensibilidade que vai ficar aparecendo, tá? Aí o que vai acontecer? Depois que eu já reduzi o output, deixei uma frequência próxima do paciente, eu vou começar a reduzir a sensibilidade, né? E vou colocar ela no menor valor que eu puder colocar, tá? O que vai acontecer quando eu reduzir a sensibilidade? Vai desligar a luz de sensibilidade, tá? Então, isso, quando apagar essa luz, isso vai ser o limiar de perda de sensibilidade desse paciente. E qual vai ser o ajuste da sensibilidade? Eu vou ajustar para 2 a 3 vezes o limiar de perda de sensibilidade, tá? Então, assim é que eu ajusto a sensibilidade. Eu começo, então, reduzo a frequência para próximo do paciente, reduzo o output, vai desligar a luz do output, vou reduzindo aos poucos a sensibilidade até desaparecer a luz.
Quando desaparecer a luz, por exemplo, desapareceu a luz lá em 2 milivolts, tá? Então, eu vou botar 2 a 3 vezes o valor que eu encontrei. Se eu encontrei 2, eu vou botar um valor em torno de 4, né? Tá? Ou 25, 50% do limiar de perda. E o que é o output? O output é a energia necessária para que eu tenha captura elétrica. Captura elétrica é o fenômeno que gera a espícula artificial, que vai fazer o potencial de tudo ou nada e que vai gerar o complexo QRS, tá? Então, como é que eu ajusto esse output? Quando eu vou passar marca-passo, eu boto um output alto, boto uma estimulação alta. Depois eu tenho que ajustar esse estímulo. Não adianta eu ter um estímulo elevado, né? A gente viu que o potencial de tudo ou nada, eu preciso ter um limiar de intensidade, e esse limiar de intensidade, se despolarizar os miócitos, não precisa ser acima do que eu tô, que ele necessita, né? Esse acima que necessita pode causar lesão cardíaca e pode consumir a bateria do marca-passo. Então, eu também tenho que ajustar esse output, né? Eu posso começar com ele alto, encravo o marca-passo e vou ajustar esse output. Como é que eu vou fazer para ajustar o output? Vou botar em torno de 10 batimentos por minuto acima do batimento do paciente, né? Olha que todos são conduzidos pelo marca-passo, né? Tenho lá o meu modo VVI, estou lá com a minha sensibilidade em torno de 5, botei uma frequência de 10, estou com o meu output aqui em 2. O que eu vou fazer? Vou colocar o output no maior valor que eu puder. Aqui eu botei o output em torno de 12, né? Tá? Coloco o output alto. E aí vou reduzindo lentamente esse output. Ó, vou reduzindo lentamente, fui reduzindo dos meus 10, 12, estou quase em 1. Quando está em 1, o que vai acontecer? Vai começar a ter a espícula do marca-passo, mas não gerar complexo, né? Quando eu tenho espícula sem complexo, quer dizer que falhou a captura, né? Então, começou a falha de captura aqui em torno de 1. Então, isso é o meu limiar de perda de captura, né? O que eu vou fazer para ajustar meu output? Meu output vai ser 3 a 5 vezes esse limiar de perda. Por exemplo, aqui era 1, então o que eu fiz? Botei meu output em 4. Então, a gente viu como ajustar o output, como ajustar a sensibilidade e como ajustar o modo, né? E também a gente viu como ajustar a nossa frequência cardíaca. Então, gente, para dizer que o marca-passo está bem encravado, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter espícula com complexo. Eu posso ter, sim, complexo sem espícula. Porque o que quer dizer se eu estou em VVI? Que o paciente entrou e o marca-passo não gerou o estímulo elétrico. Eu não posso ter espícula sem complexo. Se eu tenho espícula sem complexo, ou o marca-passo está mal encravado, ou o meu output não está adequado. Voltamos para o nosso caso clínico. O nosso paciente de 45 anos, com uso de vasopressor, que tem uma endocardite tricúspide e que está com um BAVT. Provavelmente, esse paciente deve ter um abscesso periválvula, né? A gente vê o eletro, e o que a gente vê nesse eletro? A gente tem um BAV de terceiro grau. A gente tem complexo QRS que não conversa com a onda P, tá? Então, esse paciente está bradicárdico, provavelmente ele não vai responder à atropina. Esse paciente é um paciente para marca-passo transvenoso, tá? Defini o meu marca-passo transvenoso, passei em marca-passo transvenoso, determinei que eu quero que seja VVI, botei meu output lá em 2, botei uma frequência de 70, botei uma sensibilidade em 3, o marca-passo está encravado. O que vai acontecer? Então, eu vou procurar no meu eletro, ver se todas as espículas têm complexo, para ver se está bem encravado e se esse paciente está com output adequado.
e vou ter um bloqueio de ramo esquerdo. Isso é do encravamento do marcapasso. Então, o padrão vai ser um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Chamaram o plantão, o paciente começou a ficar hipotenso de novo e tem esse traçado de eletro. O que está acontecendo aqui? O que vocês acham que pode estar acontecendo aqui? Então, revisando o que a gente falou, o que eu estou vendo? Eu tenho espícula e não tenho complexo, né? Tenho espícula e complexo, tenho complexo sem espícula, que é normal se eu estou em VVI, e tenho espícula com complexo e tenho espícula sem complexo. Só podem estar duas coisas acontecendo aqui. Ou esse marcapasso desencravou e eu preciso reencravá-lo, ou eu estou com output inadequado, né? Eu vou ter que aumentar o meu output. Era isso que eu tinha para falar para vocês. É uma aula bem prática, né? Noite, me escutam bem? Sim, doutor. Ah, perfeito. Que deu uma travada aqui na minha conexão, mas eu queria parabenizar a doutora Vanessa, acho que a aula dela foi brilhante e ela focou em aspectos muito interessantes e práticos, né, sobre indicações, sobre técnica e até mesmo sobre a parte de como você vai acompanhar o marca-passo, né, com raio-x, os testes que a gente deve fazer diariamente. Então, é muito importante a gente lembrar que a gente passa o marca-passo, mas a gente não pode esquecer dele lá e cuidar dele é função não só do médico intensivista, mas de toda a equipe multiprofissional. Eu confesso que eu tenho várias perguntas para fazer, mas eu vou primeiro fazer algumas perguntas que lançaram aqui no chat. Tem um participante que não quis se identificar, e ele parabeniza a aula, né? Excelente aula, doutora. Uma dúvida. Em caso de PCR, é preciso fazer algum ajuste imediato no marcapasso transvenoso? A doutora Vanessa, acho que a conexão dela caiu. Doutora Vanessa, você consegue nos ouvir? Eu acho que eu caí, né? Oi, estou de novo. Acho que eu caí. Está de volta? Eu estou de volta. Excelente, doutora Vanessa. Não tem indicação de tu mexer no marca-passo. Tu vai fazer o atendimento da parada como faria de qualquer parada. Quando o paciente voltar, tu vais fazer eletro de novo. Se ele tiver bloqueado, tu vais revisar se o marca-passo está encravado ou não. Provavelmente deve ter desencravado pelas massagens. E tu vai ter que reencravar de novo e fazer todo o processo novamente. Mas não modifica o tratamento de parada, é o mesmo, né? Isso. Só complementando, eu concordo totalmente. Isso gera uma certa dúvida, porque às vezes você vê espícula no monitor e o paciente tem um ritmo de parada, né? Por exemplo, uma ESP, uma sistolia. Mas se ele não tiver pulso, o algoritmo é o algoritmo de PCR, não é ajustando o marca-passo que você vai fazer com que o paciente volte à circulação espontânea. Então, Isso. né, é o tratamento de uma outra entidade nesse momento. Mas essa dúvida, ela é uma dúvida muito, muito pertinente. E fizeram mais uma pergunta que eu também achei muito interessante. É também participante anônimo. Ele dá boa noite e, em caso de suspeita de perfuração de septo, a gente tira o dispositivo ou mantém até a reavaliação da cirurgia cardíaca? E outra dúvida, em que caso usamos o modo V00? Tá, então assim, se tu tiver perfuração, tu não mexe no marca-passo e chama a avaliação da cirurgia cardíaca, né? O certo é deixar onde está e chamá-los para avaliar, porque provavelmente ele vai para a cirurgia, né? Tá? Ou não, dependendo do que aconteceu. E o V00 é utilizado principalmente no início, quando está passando o marca-passo. Depois a gente usa VVI porque a gente tem interesse em que ocorra estímulo que o coração do paciente
faça seu estímulo e que a gente não precise fazer a energia elétrica, a captura, né? Então, o VV0 é mais no início, quando tu tá passando o marca-passo, depois é o VVI. Excelente, muito bom. Deixa eu abrir aqui o chat para ver se tem mais alguma. Ok, tem alguns elogios aqui a respeito da aula, ótima aula. A gente tem mais uns 5 minutinhos. Se me permitir fazer uma pergunta Claro. também, que eu achei sua aula fenomenal. Eu gostei muito das suas explicações e da maneira que você mostrou a progressão do fio de marca-passo, utilizando a técnica do eletrodo explorador, utilizando o eletrocardiograma. Então, a gente sabe se ele está chegando no átrio, em qual ponto do átrio o marca-passo está, a ponta do marca-passo, quando chega no ventrículo. E isso adora cair em prova de título, né? Primeira fase e até mesmo em fase prática também. E na prática, eu sempre tento passar utilizando a técnica do eletrodo explorador. Mas eu noto que é algo muito mais difícil, muito mais sofisticado, elaborado, porque no livro a gente tem algumas imagens que são muito bonitas e na prática às vezes é difícil da gente reconhecer. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência conosco. Como que você prefere fazer na prática? Técnica do eletrodo explorador, ou a gente passa de fato usando o V00, assumindo aquele risco, apesar de pequeno, de ter, né, uma despolarização, um momento de repolarização e um risco teórico, a gente ter algum ataque à arritmia, e aí a gente teria o benefício de passar no modo assíncrono, a gente passar de uma maneira mais rápida e talvez um pouco mais prática. Olha, na prática, como é que a gente faz? O que eu, pelo menos, faço e o que eu vejo os colegas fazerem. Se a gente tem uma urgência, muita urgência, a gente passa às cegas, né? E a gente vê, a gente acompanha o monitor, né? Se tu tens mais calma, mais tranquilidade, botou uma dopa, melhorou a pressão, e tu tá com tempo, dá para passar com um eletrocardiograma. Eu acho um método mais seguro, né? Tu até pode te perder um pouco nas curvas, mas tu consegue identificar se está dentro do átrio, se está dentro do ventrículo, se foi para a cava, né? Tu consegue ver isso, né? Tu até pode não ver tão minuciosamente assim, está na parte superior do átrio, está no meio do átrio, está no final do átrio, mas tu consegue identificar bem assim, está dentro do átrio, está dentro do ventrículo, foi para a cava, né? Isso tu consegue ver de forma fácil, assim. Então, eu ainda acho que é uma coisa interessante usar o eletrocardiograma. Tem muitos colegas que gostam de passar com eco, eles vão acompanhando o cabo, olhando a ecografia. Eu te confesso que eu não tenho essa experiência, né? Tá? Até porque para te saber quem cravou, tu vai precisar ver o eletrocardiograma, vai ter que ter a corrente de lesão, né? Tá? Excelente, a gente está chegando no final, mas tem mais uma pergunta aqui no chat do Guilherme Jambor. Boa tarde, obrigado pela excelente aula, doutora. Será que poderia comentar sobre o desmame do marcapasso transvenoso, em casos como pós-operatório de trocas valvares, onde talvez o bloqueio seja temporário? Talvez como que a gente ajusta o marcapasso para saber, ou testa, para saber que o paciente já assumiu o ritmo próprio, sobretudo naqueles casos que em algum momento, né, o paciente esteve dependente e às vezes reduzir a frequência, o output, pode causar alguma instabilidade. Acho que é nesse sentido a pergunta. Como é que a gente, em geral, a gente faz? A gente reduz a frequência, vê se o paciente começa a entrar. Até se o paciente, a gente pode desligar o marca-passo por um período e ver se a frequência do paciente é suficiente para manter a pressão. Pode, inclusive, fazer eletro e ver se ele continua bloqueado ou não, que é o que acontece quando são transitórios os bloqueios, né? A gente faz isso em geral, a gente desliga esse marca-passo e olha a frequência desse paciente e vê se se ele assumiu uma frequência razoável ou não para manter a pressão, porque uns minutos que tu deixar o marca-passo desligado não vai fazer grande diferença para esse paciente, né? A gente consegue deixar alguns minutos desligados sem maiores problemas, né? Mas tu poderia também
reduzir a sensibilidade e reduzir o output e ver o que se o paciente está assumindo ou não, né? Ou reduzir mais a frequência também, isso também é interessantíssimo, né? Se tu botar lá uma frequência de 40 e o paciente tiver uma frequência, ele tiver em VVI, ele tiver uma frequência acima de 40, ele vai assumir todas, não vai ter mais espícula, só vai ter o complexo do paciente. Aí ele vai estar lá com 60, ele não precisa mais do marca-passo, né? Se tu colocou lá em 40 e ele continua ainda tendo espículas do marca-passo e o complexo do paciente, para ter os 40, realmente ele ainda precisa desse marca-passo, né? Tá? A sensibilidade e o output só servem para te dizer o output, dizer o nível de energia que tu precisa, e a sensibilidade, o quanto que tu tá vendo ou não tá vendo esse coração. Então, o certo seria ajustar a frequência. Tu pode, então, reduzir essa frequência ou até mesmo desligar o marca-passo. A gente faz isso várias vezes, assim, de pegar, desligar o marca-passo e ver qual é o ritmo que tem o paciente. E aí a gente registra com o eletro, tá? Acho que é uma boa pergunta, né? Excelente, muito bom mesmo. As perguntas boas, as explicações melhores ainda. Bom, turma, nós chegamos, infelizmente, ao final da nossa sessão. Tenho certeza que essa sessão vai nos incitar a aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos. Eu agradeço muito a aula que a senhora deu, doutora Vanessa. Agradeço a presença de todos e até o nosso próximo Forme MIP. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, viu?